Olá, mais uma vez com prazer que eu, Luiz Pereira, venho aqui para trazer algumas informações, fazer reflexões sobre mais uma aula do curso básico de Espiritismo, oferecido pelo Núcleo Fraterno Samaritanos. A aula de hoje será a aula de número 10, que tem por tema o poder do pensamento. É uma aula importante. É a última aula oferecida neste ano de 2023. Depois veremos com o período de férias, mas ela deve ter a importância de nos deixar bastante tempo aí para pensar, que tem tudo a ver com o título, né, dessa nossa aula. Nessa aula, então, eu começo com esse slide. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Ou seja, nós temos um cérebro e nós tendemos a ter a compreensão que é o nosso cérebro que pensa, que são as sinapses que ocorrem entre os neurônios que produzem o pensamento. Quando, na verdade, de acordo com a nossa doutrina, nós somos espíritos e, como espírito, pensamos. E é a manifestação do espírito na forma de pensamento que produz as sinapses entre os neurônios do nosso cérebro. Ou seja, ao contrário. Na verdade, o nosso cérebro é só um instrumento que o espírito utiliza para se manifestar no plano físico. Porque, caso não fosse assim, quando ocorresse a morte física, acabava-se tudo, inclusive o pensamento. E nós bem sabemos que a morte física não encerra a vida do espírito. O espírito é imortal. Então, o pensamento é produzido pelo espírito e ele se manifesta na matéria através de um instrumento que nós denominamos de cérebro. E é nesse cérebro, então, que ocorrem as sinapses entre os neurônios de acordo com o que pensamos e sentimos. A gente precisa também entender que o pensamento, sem um outro atributo associado, que é a vontade, ele não tem valor. Para a nossa evolução, pelo menos, sem valor. Porque é a vontade que faz com que o nosso pensamento se materialize, se demonstre de forma prática. De outra forma, não basta nós pensarmos que amamos uma determinada pessoa. Eu preciso demonstrar esse amor. E aí é que vem o conceito da vontade. Eu preciso ter essa visão que sem vontade eu não consigo manifestar o meu pensamento. Que seja passar no concurso, que seja realizar uma tarefa, é por demais relevante que nós
façamos uso da nossa vontade. Detalhe relevante: a vontade não é ter desejo. Apesar de a gente entender, inclusive se for buscar no dicionário, um dos sinônimos da palavra vontade vai ser desejo, só desejo, demonstrar que quer alguma coisa, não resolve a necessidade do pensamento. Então, desejar a rigor não é a mesma coisa sem a vontade. O desejo se manifesta através da vontade. Senão é só o desejo, puro e simples. É um desejo em manifesto. Então, não temos que ter também essa distinção. O pensamento nasce com o espírito, mas para ele se manifestar no mundo material, no universo que nos cerca, requer o uso da vontade. E que não basta eu desejar algo, eu querer algo. Eu preciso ter a vontade associada a esse desejo, a essa aspiração, a esse querer, para que esse pensamento se concretize, se materialize. Bem, então, o que é o pensamento? O que vem a ser o pensamento? O pensamento, como está colocado no slide, vem do latim pensare. Significa pesar, medir, avaliar, comparar. E nós fazemos isso o tempo todo, desde que acordamos até o horário de dormir. Nós escolhemos sair da cama. Nós materializamos o nosso desejo através da vontade e movimentamos os músculos do nosso corpo físico para sairmos da cama. O contrário acontece ao dormir. Nós manifestamos o nosso desejo, o nosso querer dormir, deslocando o nosso corpo físico até a cama e nos deitando. E nós fazemos isso durante todo o dia. Nós escolhemos, queremos e manifestamos esses querer, esses desejos, essas vontades, realizando. Então, o pensamento é uma sequência, é uma bola de neve. Nós pensamos, esses pensamentos geram sentimentos, geram emoções, e essas emoções, quando manifestas no mundo externo, na forma de desejo, querer associado à vontade, faz com que nós façamos as coisas. E o pior, as nossas ações, o que fazemos, produz reações à nossa volta, que nos traz novos inputs, que o nosso pensar, o nosso ato de pensar vai avaliar e novamente produzir novas emoções, novos sentimentos, que vai fazer com que nós atuemos no universo que nos cerca, produzindo obras, realizando tarefas, que de novo vão transformar o universo que nos cerca de uma forma ou de outra, que vai de novo nos oferecer inputs para o processo de pensar, processar, aconteça novamente. Ou seja, é um círculo virtuoso de pensar e agir. Nós pensamos, nos sentimos, nos emocionamos,
e agimos. Do ato de agir, o universo reage, provocando novos inputs que vão nos fazer pensar, que vai produzir novamente novos sentimentos, novas emoções e ad eterno até o desencarne nesse plano material. Então, o ato de pensar é um ato de modelar a nós mesmos e ao universo que nos cerca. Porque é através dessa modelagem que nós nos modificamos e é através dessa modelagem que é feita através do pensamento que nós modificamos o universo à nossa volta. No Livro dos Espíritos, na questão 456, tem lá a pergunta: os espíritos veem tudo o que fazemos? E aí a resposta: podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeados por eles, mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles se ocupam das que não lhes interessam. E na 457, a pergunta é: os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Conhecem muitas vezes aquilo que desejarias ocultar a vós mesmos. Nem atos nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Bem, é assustador, né? A gente ter essa consciência que o nosso pensamento é conhecido por outros espíritos. Mesmo que eles sejam desencarnados, é incômodo pensar que eles conseguem perceber o que pensamos. Mas a coisa não é assim também bagunçada. Na verdade, os espíritos só conseguem perceber o que nós estamos pensando e às vezes até o que sentindo, se tiverem na mesma sintonia que nós e eles tiverem interesse. Porque eles têm mais o que fazer do que ficar prestando atenção nos nossos pensamentos. Então, primeiro, precisa haver a sinergia, a sintonia entre os espíritos encarnados e desencarnados. E depois, tem que haver o interesse do espírito desencarnado em conhecer esses pensamentos e sentimentos. Então não adianta um espírito que não seja tão evoluído tentar acessar o que nós pensamos, os nossos pensamentos, e nesse acesso tentar nos intuir, nos inspirar pensamentos e sentimentos diferentes daqueles que normalmente pensamos. Porque se nós não permitirmos isso, através da nossa frequência de vibração, da nossa a elevação espiritual, por mais que eles tentem e queiram acessar o que pensamos, eles não conseguem. A recíproca também é verdadeira. Um espírito elevado também não consegue acessar um espírito encarnado com deficiências morais e até éticas, se esse espírito também não permitir. Ou seja, precisa haver a questão da sintonia adequada. E além da sintonia, o espírito precisa querer. Mesmo que seja um espírito malfazejo, tentando acessar os pensamentos de um espírito encarnado que está num momento difícil,
que está vibrando mal, se esse espírito desencarnado, pouco evoluído ético moralmente, não tiver interesse, ele não vai ver os pensamentos. Ou seja, não basta simplesmente a questão da sintonia, da frequência serem similares. Tem que ter o querer, o desejo de conhecer o pensamento do outro. Ou seja, o controle ainda está em nossas mãos. Se nós vigiamos o que pensamos e sentimos e procuramos sempre nos manter com pensamentos e sentimentos elevados, os espíritos desencarnados que queiram nos fazer mal de alguma forma não terão acesso a conhecer nossos pensamentos, a nos influenciar de alguma forma, porque as frequências estão diferentes e, por estarem diferentes, eles não conseguem entrar em ressonância conosco, entrar em sintonia conosco. Então, nós, tendo essa consciência, ficamos mais tranquilos, porque tudo ainda depende de nós. Agora, eles podem ter acesso a pensamentos e os sentimentos, porque os sentimentos nascem, né, na maioria das vezes, do ato de pensar, acesso a informações que nem nós, espíritos encarnados, temos a consciência dessas informações. Porque às vezes nós temos determinados defeitos ou determinadas qualidades e não temos consciência delas. E esses espíritos desencarnados, se tiverem interesse, se tiverem a sintonia adequada, conseguem então obter informações que nem nós, de maneira consciente, conhecemos. Mas Kardec continua a interrogar os discípulos, os espíritos, sobre essa questão do pensar. Então, na questão 457A, ele faz a pergunta: assim sendo, parecia mais fácil ocultar-se uma coisa a uma pessoa viva, pois não o podemos fazer a essa mesma pessoa depois de morta. Certamente, pois quando vós julgais bem escondidos, tendes muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos veem. De novo, tem que haver a necessidade da sintonia e do querer, para que isso seja possível. Isso, inclusive, se os espíritos estiverem desencarnados. Não é porque dois espíritos estão desencarnados que um tem acesso ao que o outro pensa. Tem que haver sintonia, tem que haver a necessidade do querer. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Como está colocado na resposta, né? Depende. Os espíritos levianos riem das pequenas traquinices que vos fazem e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as vossas trapalhadas e tratam de vos ajudar. Aqui eu preciso comentar que a coisa é um pouco mais complexa no sentido que não basta o espírito querer se manifestar na matéria. Como ele não tem corpo físico, ele não consegue. Ele precisa necessariamente influenciar um espírito encarnado para que esse espírito influenciado atue na matéria de maneira a atender os desejos, as vontades do espírito desencarnado. Um espírito desencarnado pode tocar, mover objetos físicos? Pode, em determinadas situações. Então, o espírito desencarnado, dependendo do seu poder pessoal, da sua energia, do seu conhecimento, dependendo do ambiente e dos espíritos encarnados que estão nesse ambiente,
ele consegue, usando o ectoplasma dos espíritos encarnados, materializar determinados objetos físicos, ou até mesmo deslocar no espaço e no tempo objetos físicos. Mas, de qualquer forma, ele está fazendo uso de propriedades de espíritos que estão encarnados em corpos físicos. Ele está usando o ectoplasma, uma substância das células dos corpos físicos dos espíritos encarnados, para, condensando a energia, produzir matéria ou deslocar a matéria. Um espírito desencarnado por si só, por mais conhecimento, por mais poder que ele tenha, ele não pode atuar de maneira livre no mundo físico. Na verdade, a regra é, ele não consegue, ele não pode, mesmo ele tendo a necessidade de fazer isso, mesmo que seja para o bem. Ele não consegue fazer essa atuação. Bem, na questão 459, nós temos colocado aí mais uma pergunta, onde Kardec coloca para os espíritos a questão: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Nesse sentido, a resposta: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Se nós não vigiarmos o que pensamos e sentimos, estamos sujeitos a virar marionetes de espíritos desencarnados, que atuam no plano físico através de nós, através da influência que eles conseguem no que pensamos e no que sentimos. Para ficarmos livres dessas influências, basta nos mantermos em níveis elevados de pensar e sentir. Porque aí os maus espíritos não vão conseguir essa sintonia, essa ressonância. Os espíritos bons, por serem bons, não vão querer, nos controlar, nos influenciar para o mal. Questão 460. Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? A resposta: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo, sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos, e é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. O que essa questão coloca é que, muitas vezes, naqueles momentos de dúvida, de indecisão, nós estamos sobre a influência de espíritos, bons ou ruins. E nessas horas, uma coisa que temos que nos dedicar é elevar o que pensamos e sentimos. Porque se for uma sugestão de um espírito ruim, que está nos causando aquela indecisão, ele vai perder a conexão e não vai ficar claro para nós qual a decisão que devemos tomar. Se for um espírito bom e nós elevamos o nosso pensamento, vai ficar claro aí que nós temos uma opção que não é adequada, que o espírito está nos incutindo uma ideia, um pensamento, um sentimento que é mais louvável, que é melhor do que o que nós estamos pensando. De uma forma ou de outra, de novo,
vigiando o que pensamos e sentimos, nós escapamos dessas influências quando elas forem ruins. Então, quando tivermos dúvida, tivermos indeciso sobre uma ação, uma atitude, uma palavra que devemos utilizar ou alguma atitude que devemos tomar, elevemos os nossos pensamentos. Isso pode ser feito através de uma oração, através de pensamentos otimistas, através de repente, desfocar e ouvir uma boa música, e passear, ligar para alguém, de forma que, quando retornarmos para a decisão, tenhamos, de repente, uma decisão mais fácil para tomar, porque não estaremos sob influência possivelmente ruins. Podem ser influências boas, mas aí essas influências boas vão permanecer. A questão toda é elevação de pensamento. Como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que não nos são sugeridos? Já dei a resposta, né? Elevando os nossos pensamentos. Porque fazendo isso, só vai sobrar os nossos pensamentos, se a influência externa for de espíritos ruins, ou vai sobrar os nossos pensamentos e os pensamentos incutidos pelos espíritos bons. Então, tendo esse raciocínio, esse procedimento de agir, fica fácil distinguirmos o que é nosso e o que não é. Questão 467 e 468. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Sim. Basta que nos mantermos sempre em alta vibração, em bons pensamentos e sentimentos. Detalhe aí relevante é que nós temos que vigiar o que sentimos. É muito comum a gente ouvir que precisamos vigiar o que pensamos. Fato. Mas nós também precisamos vigiar o que sentimos. Porque muito do que sentimos não nasce no ato de pensar. A maioria do que sentimos nasce do ato de pensar. Nós pensamos e o pensamento gera um sentimento. Isso é fato. Agora, tem muito sentimento que não nasce no ato de pensar. Tem muito sentimento que a gente capta por sintonia de ambientes onde estamos. Então, ambientes de muita competição, muito estresse, ambientes de tristeza. Isso baixam a nossa frequência, mudam o nosso sentir. Nós podemos captar sentimentos de outras pessoas que estão tristes, depressivas, raivosas com algo. E o fato de estarmos próximos a ela fisicamente, essa vibração, essa energia, né, emanada para essa pessoa pode também alterar os nossos sentimentos e com isso a nossa forma de vibrar. E também podemos trazer de outras existências sentimentos que não são devidos à vida presente. Então precisamos vigiar o que sentimos, porque se percebermos que estamos sentindo algo que não devemos, como pensar é mais rápido e pode modificar o sentimento, é só nós elevarmos o nosso pensamento para transformarmos o que sentimos. Percebemos que estamos tristes, magoados, raivosos, chateados, depressivos. Vamos ouvir uma boa música. Vamos passear, ligar para alguém que gostamos, ver um bom filme, até dormir. Vale tudo para que saiamos
daquele estado de baixos recursos, de baixas vibrações, de sentimentos ruins negativos e trabalhemos em frequências mais altas. Porque aí só vai conseguir nos influenciar espíritos bons que estão vibrando em boas frequências. Isso vale tanto para espíritos desencarnados como encarnados. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? A resposta: que queres que eles façam quando nada têm a fazer? Abandonam o campo, não obstante, espreitam o momento favorável, como o gato espreita o rato. Quer dizer, se nós elevarmos nosso pensamento, o que esses espíritos malfazejos, aqueles espíritos que queiram nos fazer mal, pouco evoluídos, moral, eticamente, conseguem fazer? Nada. Eles não conseguem se conectar conosco, por causa de frequência. Mas eles podem ficar na espreita, procurando um momento de fraqueza, de invigilância, para ir atuar. Vejam como é relevante, importante nós nos vigiarmos o tempo todo no que pensamos e sentimos. Então, essas questões vão no mesmo sentido, né? Nós somos responsáveis pelo que pensamos. E por sermos responsáveis pelo que pensamos, somos responsáveis pelo que somos e pelo universo à nossa volta. Porque, como já foi colocado, nós modelamos a vida que temos. Eu já disse isso em uma outra oportunidade, mas eu vou dizer de novo porque isso é fato, apesar de forte. Quer queiramos, quer não queiramos, cada um de nós tem exatamente a vida que merece ter, na medida exata do que pensa, do que sente, do que fala e do que faz. Não adianta procurar responsáveis externos a nós. Procurar culpados em nossos companheiros, companheiras, em nossos filhos, em nossos pais, em nossos colegas de trabalho, no governo. Não adianta. Essa delegação de culpa não resolve o problema. Nós temos que assumir o fato, ter a consciência que tudo, a nossa vida, é um produto de escolhas, do uso do nosso livre-arbítrio. Nós escolhemos a priori onde nascer, o que estudar, com quem ficar, o que estudar, no que trabalhar. Nós sofremos influência? Sim, o tempo todo, de espíritos encarnados, amigos, parentes, companheiros, também de maneira indireta, através da televisão, internet, rádio, livros. Mas também sofremos influências de espíritos encarnados, com certeza. Poucas, mas sofremos. Mas nosso livre-arbítrio nós nunca perdemos. E sempre, a escolha final, sempre nos coube. Através do uso do pensamento, nós escolhemos fazendo uso do nosso livre-arbítrio. Então, não temos que reclamar de nada. Temos é que fazer acontecer pensando e sentindo melhor. Fluidos. Tudo é energia. Inclusive o pensamento. Fluido era utilizado no século XIX, na época de Kardec, porque ainda não existia a palavra energia, ela ainda não tinha sido criada. Então tudo era fluido. Mas entendam então, toda vez que aparecer a palavra fluido,
como sendo energia. Então, o ato de pensar, nós estamos manipulando energia. Quando, pelo uso da vontade, nós irradiamos, nós emanamos, seja falando, seja fazendo algo, seja simplesmente sentindo, nós estamos emanando energias na forma de vibrações, fluidos na forma de vibrações. Então é importante que nós tenhamos a consciência que quando fazemos uma prece, nós estamos processando energias através do nosso ato de pensar e sentir, e pela nossa vontade, nós estamos direcionando essas energias usinadas e processadas na forma de vibrações, que terão um alcance dependendo do nosso poder pessoal, da nossa vontade, da energia que nós colocamos. E isso tanto vale para o mal como para o ruim. Nós somos usinas de processamento de energia. Nós captamos energia o tempo todo, através dos alimentos, do ar que respiramos, da Kundalini, do universo que nos cerca, o prana. Processamos, usinamos essa energia e irradiamos esses fluidos, essas energias, na forma de vibrações. Essas vibrações, essas energias, fluem por todo o espaço até o nosso alvo, que pode ser a pessoa ao nosso lado, que está sendo influenciada pelo que pensamos e sentimos, e pode ser uma pessoa a quilômetros, que também vai estar sendo influenciada pelo que pensamos e sentimos. Com a mesma intensidade? Não. Por causa da distância, por causa do tempo, a nossa influência vai ser menor. Mas, com certeza, também influenciaremos. Se duas ou mais pessoas se unirem com os mesmos pensamentos e sentimentos e direcionar essas energias usinadas, processadas, e enviá-la para um destino, na forma de vibrações, essas energias chegarão ao destino com muito mais poder de transformação. Daí o poder, né, das vibrações que nós fazemos todas as quintas-feiras às 17h30, o poder das vibrações às 22 horas. Porque são vários espíritos em locais diferentes, alguns nas suas casas, outros em seus trabalhos, outros em suas casas espíritas, outros na rua, vibrando, pensando, sentindo as mesmas coisas. Então as energias direcionadas a uma determinada situação são muito maiores. O poder de transformação delas é muito maior. Então, é importante ter essa consciência que nós influenciamos e somos influenciados o tempo todo através dos fluidos, das energias que são irradiadas pelo universo. Agora, para que uma determinada energia consiga passar de um corpo A para um corpo B, tem que haver a ressonância, a sintonia. As vibrações têm que estar na mesma frequência. Porque senão a energia não passa de um corpo para o outro. Ela pode transpassar ou ser rebatida, desviada. Estou querendo dizer o seguinte: todos nós somos espíritos e, quando encarnados, como estamos agora, estamos habitando um corpo físico que nós plasmamos, plastificamos para nos poder se manifestar nesse plano físico. Quando nós impomos a nossa mão sobre
pessoa que está com algum problema físico, emocional, espiritual, nós podemos, de acordo com o nosso poder, a nossa consciência, a nossa energia, irradiar na forma de vibrações energias benfazejas que podem fazer bem para aquela pessoa. Só depende essa transmissão dessa energia que estamos irradiando da nossa vontade, do nosso desejo, do nosso querer, do nosso poder pessoal, da nossa consciência, do nosso saber, do nosso amor. Agora, a pessoa vai receber essas energias que estamos irradiando? Não necessariamente. Depende da sintonia dela. Se ela estiver vibrando de forma parecida conosco, ela vai receber a totalidade, ou pelo menos parte, das energias que estamos irradiando. Mas se ela estiver totalmente avessa ao processo, porque não acredita no que estamos fazendo, ou não acredita em nossa pessoa, ou não acredita, né, na cura. Enfim, a energia não vai conseguir atuar no problema que ela tem. Mesmo que seja um problema físico. Porque o corpo físico é composto de células. Essas células são compostas de moléculas. Essas moléculas de átomos. Esses átomos de prótons, nêutrons, elétrons. Os prótons e nêutrons de quarks. E está tudo em movimento. Tudo em energia em movimento. Se quando há algum desarranjo a nível celular, esse arranjo também ocorre a nível molecular, a nível atômico, a nível de energia. Se nós irradiamos energias adequadas, nós podemos reequilibrar o sistema energético, com isso o sistema atômico, com isso o sistema molecular, com isso as células. E com isso trazer a cura física para um espírito. Isso é possível em todas as situações? Não, lógico que não. Tem várias variáveis interferindo nesse processo de cura. Mas ela é possível justamente porque nós somos usinas de processamento de energia. Nós estamos irradiando energia o tempo todo, energias elétricas, energias magnéticas, energias térmicas, energias mecânicas. O tempo todo. Os instrumentos da medicina fazem imagens se baseando nessas irradiações que o nosso corpo físico emana. Os médiuns com capacidade de vidência, de clarividência, conseguem ver até as diferenças do campo áurico em termos de cores. Porque as cores, na verdade, é uma interpretação interna ao ser. O que existe de fato são frequências de luz sendo irradiadas, que
o nosso cérebro interpreta como sendo cores. E mesmo assim, num pequeno espectro, num pequeno pedaço do campo eletromagnético, de frequências que a energia pode ser transmitida. Então, é bastante relevante que nós tenhamos essa consciência que o pensamento tem um poder gigantesco de autocura para nós mesmos, porque pensando adequadamente, nós controlamos o que sentimos e as nossas emoções, e com isso podemos nos manter, de certa forma, blindados contra energias que possam, de alguma forma, envenenar os nossos corpos físicos e espirituais. Nós somos inatingíveis? Não, porque nós somos falhos. Podemos ser inatingíveis em determinados momentos, mas em outros estaremos super vulneráveis. Quanto mais evoluídos formos, mais inatingíveis seremos, mais inabaláveis seremos. E nós precisamos desenvolver essas características, né? E só depende de nosso esforço, da nossa vontade. Tudo é energia. Mesmo os objetos que nós normalmente consideramos objetos inanimados, a nível atômico, a vida pulula. Porque não existe nenhum objeto na matéria, no campo físico, que não seja composto por átomos. E os átomos se movimentam o tempo todo. Mesmo o núcleo, que é composto de prótons e nêutrons, na verdade, os prótons e nêutrons são compostos de quarks. E os quarks têm rotação, se movem o tempo todo. Antigamente, a gente sabia que tinha um núcleo e tinha os elétrons. E quem se movia eram os elétrons em torno do núcleo. Hoje se sabe que o núcleo também é composto de partículas que estão em movimento constante. Existem 6 tipos de quarks. Os núcleos são compostos por 2 desses 6 tipos, em combinações para formarem prótons e nêutrons, e estão em movimento também. Então, tudo se move, tudo está vivo. Mesmo que nós tenhamos o conceito que a vida só existe se for biológica, nós desprezarmos que a vida, como os índios colocam, né, que tudo que é vivo se move. Para nós ocidentais, tudo que é vivo se move, respira, tem consciência. E aí nós restringimos aquilo que pode ser vivo. Mas, na verdade, tudo que nos cerca é manifestação do Pai, do Criador, dessa potência. Então, se tudo emana do Pai, tudo é vivo. Só não tem consciência, só não está no nível biológico. Se tudo é vivo, porque tudo se movimenta, nós podemos alterar o estado de movimento, o estado de vida de qualquer corpo físico. Ramatiz, que é um espírito que se comunicou
para o médium, esqueci o nome agora, lá no Paraná, mas também tem outros que já trouxeram psicografias desse espírito Ramatiz. Ele disse: de conformidade com as leis transcendentais que regem o mundo mental, a qualidade do pensamento determina-lhe a cor, a natureza do pensamento compõe-lhe a forma, e a precisão do pensamento determina-lhe a configuração exata. Ou seja, como eu já coloquei, o ato de pensar cria, manifesta, através da vontade, o universo que nos cerca. Se nós pensarmos de outra forma, tudo que nos cerca, nesse exato momento, aqueles que estão vendo esse vídeo, a roupa que estamos vestindo, a cadeira que estamos sentados, o computador ou celular que estamos usando, livros, mesas, enfim, são criações humanas. Mas antes de existirem, elas nasceram no pensar humano. E a partir do pensar humano, do homem, do espírito encarnado, usando os materiais desse plano material, nós plasmamos, plastificamos os objetos que agora estamos usando. Ou seja, nós somos co-criadores do universo que nos cerca. Co-criadores por quê? Porque o Criador é o nosso Pai, de onde nós emanamos e para onde voltaremos. Mas nós somos co-criadores porque boa parte daquilo que nos cerca não foi o nosso Pai que criou diretamente, fomos nós, manifestando o divino que está em nós. Filho de peixe, peixinho é. Então, da mesma forma que o divino consegue criar, nós, filhos desse Criador, desse divino, temos o DNA divino em nós e, manifestando esse DNA divino, nós também criamos. O divino se manifesta através do ato de criar. Uma das formas. Ele se manifesta através de suas leis universais, que valem todo o tempo e lugar para toda a criação, não tem exceção e são perfeitas. E se manifesta através da criação. Ele criou o universo há 13,8 bilhões de anos atrás, estrelas, planetas, galáxias, satélites, e continua criando até hoje, inclusive a vida. Nós, filhos desse Pai, emanados desse Pai, hálitos desse Pai, usando o pensamento e a vontade de criar, nós também somos co-criadores, porque criamos. Prova disso é o universo material que nos cerca, criado por nós. E como isso? Plasmando, modificando, processando as energias do plano físico, materializando aquilo que estava em nosso pensamento. Tudo é energia, né? Como diz essa famosa equação de Einstein, né? Onde a E de energia é igual à massa do objeto multiplicado pela velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, ao quadrado. Ou seja, se eu tiver 1 grama de matéria, imagine a quantidade de energia dessa grama se eu multiplico por 300 mil quilômetros ao quadrado. Ou seja, mesmo 1 grama de qualquer matéria tem muita energia. Qualquer matéria? Qualquer matéria. Grama de qualquer matéria. Vai ter sempre a mesma energia. Que é o produto dessa 1 grama, que é 0,001 quilo, vezes a velocidade da luz. Então, o nosso pensar cria formas. O tempo todo cria formas.
E essas formas podem ser formas físicas, coisas materiais que nós plastificamos, plasmamos, processando os objetos físicos, mas podem ser também coisas inanimadas, que nós chamamos inanimadas no sentido que não são materiais, animadas que podem ser animadas. Nós criamos formas. Nós podemos criar uma forma inanimada, simplesmente uma fotografia, uma imagem resultante do nosso pensar, mas nós podemos criar pensamentos, formas, pensamentos vivas, animadas, que não são materiais, mas são vivas e brigam e querem ficar vivas. Então, como o processamento de pensamento pode criar a forma pensamento, nós temos que ficar esperto, porque nós podemos plasmar formas de pensamentos que são prejudiciais à nossa vida, à nossa evolução. Como assim? Nós podemos, por exemplo, ter um vício de fumar. Eu resolvo parar de fumar e não consigo. Eu não consigo por quê? Porque existe uma forma pensamento associada ao meu vício de fumar. E essa forma pensamento quer se manter viva. Então ela se conecta ao Criador, ela quer ficar perto ao Criador dela, que é a pessoa que tem o vício de fumar, para se manter viva. E aí a pessoa tem dificuldade de largar o vício, porque a forma pensamento quer se manter viva. Eu dei um exemplo aqui bastante simples, mas podem generalizar isso aí. As formas pensamentos são criadas por nós, alimentadas por nós, e muitas dessas formas pensamentos são perniciosas, são prejudiciais à nossa evolução. Para destruirmos uma forma de pensamento criada por nós, nós só podemos, só temos acesso e controle sobre formas de pensamento que nós plasmamos. Nós precisamos tomar consciência da existência dela e temos que matá-la por inanição, por falta de alimento, deixando de pensar e deixando de sentir aquilo que ela precisa para se manter viva. Isso ocorre tanto no plano físico como no plano espiritual. Mas como nós, espíritos, estamos no plano físico, nós temos que tomar cuidado com as formas de pensamento que nos prejudicam a nossa evolução aqui. Como elas também se manifestam no plano espiritual, elas também podem nos prejudicar no plano espiritual. Então acontece em casos de um espírito desencarnado sentir a falta de um membro. Mas se ele é desencarnado, ele não tem corpo físico. Ele só precisa tomar consciência disso. Basta ele pensar e ele plasma o membro que está faltando. Isso acontece também com espíritos encarnados. Só que aí é o contrário. Ele não tem o membro, mas continua sentindo como se tivesse o membro. Porque tem
reflexos associados ao membro que não existe mais. Alguns, né, existem relatos até de pessoas que sentem dor ou coceira no membro que não existe mais. Então, o espírito utiliza o perispírito para plasmar um corpo físico. Se parte do corpo físico se perde, o perispírito, né, não vai perder aquela parte necessariamente. Ou não vai perder a parte. Porque o perispírito, na verdade, é uma forma que o espírito utiliza para, utilizando essa forma, materializar um corpo físico, de acordo com seu conhecimento, energia, poder pessoal, desejo. Então, o mal-olhado existe, porque o mal-olhado é um desejo, uma vontade negativa, direcionado pela vontade e pelo ato de olhar. Vai pegar? Vai, se o destino não tiver uma frequência compatível com a energia que foi envolvida. Ah, mas uma planta, ela pode sofrer disso, de um mal-olhado? Pode, porque a planta, a maioria das plantas não tem uma proteção adequada para as energias que elas recebem. Agora, se essa planta é bem tratada, bem cuidada, as energias envolvidas nesse carinho, nesse amor, nesse trato, protegem a planta do mal-olhado. Alucinações, na maioria das vezes, são formas, pensamentos criados pela própria pessoa que a prejudicam. Isso acontece, inclusive, também em sessões mediúnicas, em sessões espíritas. Então, essas formas de pensamento, essas formas mentais, nós temos que ficar bastante espertos para que elas não atrapalhem a nossa evolução. O pensamento também, ele pode alterar o estado molecular das matérias. É bastante conhecidas as experiências desse japonês aí, Masaru Emoto, onde ele comprovou que músicas, sentimentos, pensamentos podem modificar o estado molecular da matéria. E da mesma forma que ele comprovou isso, se a gente estender o pensamento, está aí a explicação por que ocorrem curas inexplicáveis pela ciência médica. Bem, o fato de nós estarmos encarnados, espíritos encarnados de plano, já denota que nós não somos perfeitos, que nós estamos em evolução. E é justamente o ato de pensar associado à vontade que faz com que nós consigamos evoluir, nos melhorar, para justamente identificar e tratar as nossas deficiências morais, éticas, transformando em virtudes, em qualidades. Uma forma da gente elevar as nossas frequências e, de certa forma, então, nos proteger de mal-olhados, de sentimentos de inveja, de influências de espíritos pouco evoluídos, é através das preces, da meditação, da execução do evangelho no lar, da prática do amor, ativação de chakras. Existem diversas maneiras que nós podemos utilizar e que vocês ao longo dos cursos irão aprender para elevarmos a nossa frequência
e ficarmos inatingíveis e inabaláveis na maior parte do tempo. Tudo é questão de sintonia, como já coloquei. Se nós conseguíssemos mantermos em sintonia elevada, nós ficaríamos inabaláveis e inatingíveis o tempo todo. Porque só conseguirias a conexão conosco espíritos bons, puros, evoluídos. O problema é que nós oscilamos durante o dia, durante a nossa vida, em pensamentos e sentimentos bons e ruins. No mesmo dia, né, nós oscilamos de bom humor para mau humor, de alegria para tristeza, de raiva para sentimentos de benevolência, enfim. Quanto mais tempo nos mantermos em alta sintonia, mais empoderados vamos ficar. Menos vulneráveis vamos ficar às emanações, às energias mal processadas, e mais acessíveis vamos ficar às energias que nos trazem poder, que nos empoderam, as influências de outros espíritos benéficas a nós. Então, evolução é um produto da vontade em conjunto com o ato de pensar. E que, se nos mantivermos, né, exercendo o nosso pensar bem, o nosso sentir bem, associando a nossa vontade e materializando isso em práticas de amor, de caridade, fazendo orações, preces, concentração, nós vamos estarmos sempre em nível elevado de vibração, vamos estar sempre inabaláveis, vamos estar sempre inatingíveis. Então, as formas de pensamento, como eu já falei, né, são criadas por nós a partir do que pensamos e sentimos. Ernesto Bozano foi um cientista do século XIX, contemporâneo de Kardec, que mais estudou essa questão. E nesse livro, Pensamento e Vontade, ele foi o primeiro a fazer um tratado científico sobre a importância de se conhecer e de se cuidar e de se tratar o nosso pensamento. Kardec também coloca na Gênesis, capítulo 14, os fluidos espirituais, fluidos, energia, como já coloquei, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde eles tiram os materiais que operam. Como eu coloquei, tudo é energia. Tudo está envolto em energias. Nós influenciamos e somos influenciados, porque recebemos e emitimos energias o tempo todo. Fato, né? Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que a mão é para o homem. Fato. Né? O espírito estando encarnado ou desencarnado é o pensamento, a vontade que tudo permite. Então, Kardec tratou, principalmente na Gênese, em diversos momentos, né, sobre essa questão das imagens fluídicas, das imagens mentais, das formas pensamentos. Né, então, ele não fazia o uso da palavra forma pensamento, mas ele fazia o uso das imagens fluídicas, que está inserida no mesmo contexto. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada como num quadro, tal qual se ele desenrola no espírito. Quando um espírito quer atuar sobre outra pessoa, ele se aproxima
e tenta se conectar. Essa conexão é feita por sintonia. Se é feito por sintonia, é o mesmo princípio dos nossos rádios, das nossas TVs. A frequência do receptor tem que ser idêntica à do emissor. Ou seja, o espírito, para se conectar conosco, ele tem que estar vibrando na mesma frequência. Se nós estamos em baixa frequência, e o espírito é um espírito também está vibrando em baixa frequência, é só ele procurar a frequência correta de se conectar. Agora, se nós estamos em alta frequência, e ele tem baixa frequência de pensar e sentir, né? Por mais que ele tente, ele não consegue, porque ele teria que elevar a sua frequência vibratória pensando e sentindo melhor. Se ele não está nesse momento de evolução, ele não vai conseguir se conectar conosco e com isso não vai conseguir nos influenciar. Bem, estou terminando aqui. Esse alfabeto emocional, inclusive no diretório do Drive da turma, tem vídeos que falam sobre esse alfabeto emocional, que tem a ver com o pensar, sentir, emoção, agir, reagir, né? Nesse ciclo ad infinito. Ele coloca que cada pensamento gera uma emoção e que cada emoção mobiliza um circuito hormonal que terá impacto nos 5 trilhões de células que formam o organismo. Ou seja, o que nós pensamos influencia o nosso organismo, quer queiramos, quer não. Mas o que é pior, o que pensamos também influencia o universo à nossa volta, do bem e do mal. Então ele coloca que condutas S, do tipo S, como? Aí ele coloca os exemplos: serenidade, silêncio, sabedoria, sabor, sexo, sono, sorriso, promovem secreção de serotonina e essas condutas S, então, vão trazer a atitudes boas que vão produzir a serotonina. Ou seja, se eu tenho boas atitudes, invertendo o pensar, atitudes de sabedoria, de sabor, de sono, de sexo, ou seja, as minhas atitudes são elevadas, de bom pensamento, sentimentos, eu gero serotonina. E o conjunto dessas atitudes, né, é o que define a minha conduta como espírito encarnado. Então, condutas S são condutas que provocam, que são provocadas, né, condutas S são o resultado, melhor dizendo, a resultante de atitudes do tipo S. Ao contrário, né, as condutas R são provenientes de atitudes do tipo R que causam o transbordo, né, de cortisol, de adrenalina. Então causa aí rancor, reprovação, repressão, resistência, raiva, ressentimento, só para exemplificar. Ou seja, a pessoa que tem atitudes do tipo R acaba tendo condutas do tipo R. Atitudes do tipo R: raiva, repressão. O conjunto dessas atitudes do tipo R geram condutas do tipo R. E esse processo gera substâncias que são danosas quando em excesso ao nosso organismo. Então, condutas S vinculadas a atitudes do tipo A. Condutas R vinculadas a atitudes do tipo D.
né? Então, atitudes, né? R, provenientes de condutas R, transbordam são resultantes de atitudes do tipo D. Na verdade, a coisa é um pouco mais complexa, né? Quem tiver mais interesse nisso, tem lá vídeos sobre isso. Eu só quis colocar, aqui está a bibliografia, depois quem quiser mais informação, é que o livro já ficou um pouco, o vídeo já ficou um pouco extenso, por isso que eu estou aqui correndo com o tempo. Quem tiver mais interesse, dá uma olhada lá no diretório da turma, que lá tem mais informação sobre isso. Mas, na verdade, é assim, nós temos um comportamento que é algo interno nosso, nós temos um comportamento, esse comportamento gera atitudes, e o conjunto dessas atitudes nos fazem ter uma determinada conduta em determinadas situações. Então, quando eu tenho conduta S, essas condutas S são provenientes de atitudes do tipo A. Amor, por exemplo, amizade. Isso é bom, que libera serotonina em nosso organismo. Quando eu tenho condutas do tipo R, essas condutas do tipo R são provenientes de atitudes tipo D. Depressão, por exemplo, me faz ter uma conduta de raiva. Só que antes de eu ter atitudes do tipo D, eu tenho comportamentos internos. Pensar, sentir e emoções que me fazem ter então são comportamentos, né, internos que me fazem ter atitudes do tipo D, que me levam a ter condutas do tipo R. O que eu tenho que fazer de maneira consciente é ter comportamentos internos adequados, pensando e sentindo coisas adequadas, trabalhando em frequência alta, para que eu provoque atitudes do tipo A, que vão me fazer ter condutas do tipo S, que vão me liberar serotonina. E é isso, né? Então, o pensar é importantíssimo que nós tenhamos a consciência que nós somos co-criadores. Então, nós somos responsáveis pelo que somos e pelo universo à nossa volta. E que o pensar só se materializa através da vontade. Se nós não exercermos, através do nosso livre-arbítrio, a vontade, nós só temos um desejo, um querer, que não foi manifesto. E que esse pensamento manifesto pelo ato da vontade pode produzir coisas ruins, como, por exemplo, formas de pensamentos negativas, como, por exemplo, mal olhado, mas podem produzir coisas maravilhosas, como, por exemplo, curas, quando nós direcionamos as energias, por exemplo, num trabalho de vibração. E é isso. Que todos tenham uma boa semana, uma excelente férias. E dia 14 de janeiro nós retornamos. Que a paz de Jesus esteja sempre com vocês. Até mais.